Amém? Pede desculpa pro pessoal do Instagram que caiu. Queridos do Instagram, nos perdoe. Mas foi aonde? Foi no Instagram. O Instagram caiu, deu uma queda aí, eu não sei o que houve, mas não foi na nossa internet. Foi um problema no próprio Instagram, mas já voltamos. Amém? Já estamos aí online. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua casa, sua família. E vamos para a palavra? Nós vamos falar algumas coisas que talvez você ainda não entendeu. Nós falamos do sacrifício de Yeshua, mas parece que nós não reconhecemos a profundidade do sacrifício dele. Por quê, pastor? Porque esse sacrifício, ele é muito maior do que eu e você temos entendido. Quando eu entendo o sacrifício de Yeshua, o meu amor se torna maior. Por quê? Porque eu compreendo claramente a dimensão desse sacrifício. E é isso que nós vamos aprender hoje. Essa palavra eu estou lendo um livro que chama Talmidim, é do Ed René Kivitz, e eu estou gostando muito. Já tirei várias palavras de lá que ainda vou pregar, coisas interessantes. Eu estava lendo este livro e algo queimou no meu coração quando eu li sobre essa passagem. E eu vou trazer para você algo que Deus colocou no meu interior, e eu falei para Deus, Deus, é isso. E ontem, numa live que tive com o pastor, que eu estou debaixo da autoridade dele, veio realmente falando sobre isso. E então foi realmente uma confirmação de Deus para o que seria ministrado hoje. Bom, a Bíblia declara, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. O texto sagrado diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ontem na live que eu estava, que é da célula que nós fazemos parte, eu e a minha família, veio uma pergunta, um questionamento. E a pergunta foi: quem matou Yeshua? E algumas indagações vêm à nossa mente de forma talvez errônea, incorreta, pela falha ao estudar a Bíblia ou por ouvir pessoas que não estão pautadas realmente nos vernáculos sagrados. E interessante é que algumas pessoas vão dizer, não, quem matou Yeshua foram os soldados romanos. Foram eles que foram lá e pregaram Yeshua na cruz. Eu vou te dizer que não foram eles que mataram Yeshua. Quem matou Yeshua foi Pilatos, porque Pilatos pegou e decretou que ele fosse levado para a crucificação. Ele aceitou o que as pessoas estavam dizendo. Não, ele lava as mãos. E eu vou pregar um dia sobre Pilatos aqui, você vai entender quem era esse homem. Não era bom não, viu? Na hora que ele está lavando as mãos e ele fala que Yeshua é inocente, tem uma coisa por trás. Ah, pastor, então foi Roma. Roma não queria outro rei. O único imperador que deveria ter era César. César reinava e não deveria ter outro rei. Também vou dizer, não foi Roma. Pastor, então já sei. Foi a multidão que ficou gritando, crucifica-o, crucifica-o. Não. Foi os sacerdotes e os sumos sacerdotes, os doutores da lei, aqueles legalistas. Vou dizer também para você, não.
Todos eles tiveram parte. Mas entenda que quem matou Yeshua foram os nossos pecados. E ele mesmo participou da sua morte. Como? Se doando. Porque ele chega e ele diz, a minha vida eu a dou e ninguém me atira. Ninguém tira a vida de Yeshua. Ele deu. Ninguém tinha poder na terra, nem Satanás, nem os demônios. Podia juntar todo mundo. Não tem poder para tirar a vida de Yeshua. Ele foi lá e ele se doou. E quando eu olho isso, vamos para Lucas capítulo 23. Evangelho escrito por Lucas. Nós vamos ler Bíblia hoje, como nos três últimos sábados que passaram. Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Quero que você preste atenção nisso. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero que você grife na sua Bíblia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por que Yeshua chega, Jesus chega para o Pai, para o Abba, para Hashem, e diz: Pai, perdoa-lhes? Eles não sabem o que fazem. Grife isso principalmente. Eles não sabem o que fazem. Yeshua está olhando para aqueles que cravaram ele na cruz. Yeshua está olhando para aqueles que falaram crucifica-o. Yeshua está olhando para aqueles que estão blasfemando dele ali embaixo, que são os sacerdotes, e Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Mas ele está olhando também para Maria, para as outras duas Marias e para João. Mas para esses que foram usados para acontecer a crucificação, Yeshua olha e diz para o Pai: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E quando eu olho isso, eu preciso entender que essas pessoas que crucificaram Jesus ali naquele momento, essas pessoas não tinham a mínima ideia de que naquela cruz eles estavam crucificando o Deus homem, o Deus que veio em forma de homem, Yeshua. Eles não tinham a dimensão, o entendimento que estavam colocando Deus ali naquela cruz. E detalhe, eles não tinham a mínima ideia que eles estavam cumprindo o propósito que já estava escrito na eternidade. Eles não sabiam que estavam sendo usados para se cumprir aquilo que Deus já havia determinado antes do mundo existir. Antes desse mundo ser criado, antes da humanidade existir. Outra coisa que eu olho é que eles não faziam ideia que o Todo-Poderoso, Deus Santo, o Criador de todas as coisas, fosse capaz de se entregar à morte por causa das criaturas. Então, essa ideia que eles não tinham, não concebiam, não conseguiam entender quem estava sendo cravado na cruz, demonstra que eles não sabiam o que estavam fazendo. Hoje nós temos livros, hoje nós temos pregadores, ensinadores, mestres, professores, temos o YouTube, o Google, para buscar N informações. Lá na época não. E aí quando nós olhamos, nós vamos perceber que Deus já tinha planejado tudo.
Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quero te provar isso. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 19. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha só, Deus estava em Yeshua reconciliando, Deus estava no Mashiach reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quer dizer que o momento da crucificação é o momento da reconciliação da humanidade com Deus, porque o sacrifício vicário estava sendo feito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade estava sendo imolado. Pastor, eu sei de tudo isso. Ótimo. Então, quando nós olhamos para Yeshua, vemos que Yeshua morre crucificado. Interessante que a crucificação era a morte mais cruel que tinha na época. Essa morte que era tão cruel, ela era para as pessoas criminosas, perigosas, os piores. Então, os piores criminosos eram submetidos à crucificação. E Yeshua passou por isso, porque foi considerado um dos piores malfeitores, mas mal sabiam que era Deus, o Filho do Deus vivo, que estava sendo colocado naquela cruz. Eles não tinham a profundidade desse entendimento. Por mais que Yeshua pregou, por mais que Yeshua falou, eles não concebiam isso. Nós vemos então que um inocente foi colocado no lugar do culpado. Aí mesmo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado? Yeshua. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós sabemos que Yeshua recebe todo o pecado da humanidade, eu vou falar isso mais à frente, e com esses pecados que dominam agora o ser de Yeshua, ele se entrega e ele morre, ele se entrega. Então, quando nós pegamos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e eu quero apenas frisar um versículo aqui, o versículo de número 7, que Yeshua, ele se esvaziou. Para mim entender esse esvaziamento de Yeshua, esse ato que ele pega e faz, para mim falar dessa ação de Yeshua, eu preciso entender do que ele se esvazia. Eu preciso entender os atributos de Deus. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis e existem atributos de Deus que são comunicáveis. Como assim? Atributos que não são passados para nenhuma criatura e atributos que são passados para as criaturas. Por exemplo, atributos que são passados para as criaturas, atributos como o amor, como a liberdade, como a paz, como a sabedoria, como a justiça, como a misericórdia. Esses atributos são passados para a humanidade. Quando eu amo e eu quero a paz. Quando eu amo, eu tenho misericórdia. Quando eu amo, eu quero ver o outro livre. Então, sempre que nós olhamos, nós vamos ver Deus pegando alguns atributos e colocando junto à humanidade.
mas há atributos que são exclusivamente de Deus. Por exemplo, alguns atributos que são de Deus. A seidade. A seidade significa Deus é autoexistente. Deus autoexistente. Ele nunca precisou de ninguém para ele existir. Deus nunca foi criado. Ele sempre existiu. Outro atributo de Deus, unidade. Deus é um. Olha o que Yeshua fala. Eu e o Pai somos um. Olha o que Shema Israel diz no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Significa, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Então, quando nós olhamos, nós vemos que esses atributos existem. Eu falar que Deus é um, é falar que sim, todos os seus atributos estão nele e em Yeshua. Outra coisa, existe também o atributo de imutabilidade, quer dizer, Deus é imutável, Deus não muda. Outra coisa, infinitude, Deus ele é infinito, ele não está à mercê do tempo, pelo contrário, ele vive na eternidade e controla o tempo em todos os momentos. Deus é eterno, sempre existiu. Deus tem a soberania. Deus controla tudo. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipresente, não tem limitação de espaço nem de lugar. Ele está onde Ele quer estar a todo momento. Se Ele quiser estar aqui, na sua casa, na minha casa, no Japão, em Israel, na China, nos Estados Unidos, tudo ao mesmo tempo Ele pode. Ele é Deus. Deus é onisciente, sabe tudo. E Ele é onipotente, tem todo o poder. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Então, quando nós falamos de Yeshua, que Yeshua vai se esvaziar, eu preciso entender que atributos serão deixados. Atributos que ele tinha no céu, que ele tinha na glória, que era normal para ele, agora não é mais. A condição da dimensão do que ele vive agora na terra, na época que ele veio, é bem diferente. Ele acaba se esvaziando de atributos. Por exemplo, agora ele já é mortal. Ele não é imortal. Ninguém mata Deus. Agora Yeshua vai ser morto. Quando nós olhamos, nós vamos ver que Yeshua, quando vai se esvaziar, ele passa por um processo. E quando nós pegamos a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo de número 7, eu vou ler de novo 5, 6 e 7, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então Yeshua, para ele se tornar servo, ele precisa se esvaziar. Ele precisa se esvaziar. Então, quando ele vem à terra, eu preciso entender isso. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quer dizer que agora o Deus que não tinha fome, agora tem. Presta atenção nisso. A parte humana de Yeshua agora tem necessidades humanas. A parte divina faz a manifestação acontecer. Eu já falei sobre isso.
Basta eu olhar, por exemplo, eu vejo Yeshua no barco. Ele está lá na popa, dormindo. Vem a tempestade. Os discípulos ficam com medo. Eles acordam a ele levanta, ele olha para a tempestade, dá a ordem, o mar se acalma e o vento cessa. O poder, a autoridade sobre a natureza, ele tem. A parte divina dele está manifestando-se. A parte divina dele está operando. Mas você vai também perceber que ele tem fome. Ele teve sede. Ele teve fome, melhor dizendo. Ele teve sede. Ele teve cansaço. Ele teve sono. Ele teve medo. Percebe que a parte humana aparece porque ele se esvazia. Ele se esvazia. Eu até ouvi uma vez um pregador dizendo que quando Yeshua deixa o céu e vem para a terra, quando o Filho de Deus deixa o céu e vem para a terra, era uma bomba atômica dentro de uma casca de ovo. Como assim? Num corpo tão frágil, um Deus tão todo-poderoso. Olha que interessante. O poder, nem todo o poder estava nele, porque ele precisou se esvaziar. Ele precisou se diminuir, a condição de homem, deixando atributos divinos para se tornar parte terrena, para ele poder andar na terra, para ele entender o que é fome, o que é sede, o que é cansaço, o que é sono, o que é estar limitado a espaço. Você não vai ver Yeshua aparecendo de um lado para o outro quando ele está com os discípulos. Não era sempre. Uma vez só aconteceu, quando vão matar, de repente ele sai e ele consegue sair do meio dos homens, ninguém viu, ninguém sabe como que ele saiu dali, que queriam jogá-lo no precipício em Nazaré. Mas Yeshua, quando ele vem à terra, ele precisou se esvaziar. Existe uma palavra grega que chama kenosis. Kenosis significa se esvaziar. Mas eu preciso entender mais sobre isso. Quando eu pego essa palavra grega, que é kenosis, significa o ato de se esvaziar a si mesmo. Anote isso. O ato de se esvaziar a si mesmo, sem perder a própria identidade. Quer dizer que ele se esvazia, mas ele continua sendo Deus. A identidade divina dele permanece. Então o ato de se esvaziar a si mesmo, sem perder a própria identidade, para se fazer abertura, preste atenção, para se fazer abertura a outro e se encontrar no outro. Tudo que Yeshua fez. Tudo que Yeshua fez. Yeshua vem, ele se esvazia de si mesmo, ele deixa atributos, ele deixa sua glória, ele deixa todo o seu poder criador, ele deixa isso nos céus, vem para a terra, ele não perde a sua identidade divina, ele abre acesso através do seu sacrifício, para outros encontrarem a salvação, e agora ele se encontra com essas pessoas. Aonde? Ele habita dentro de cada um de nós. Ele se encontra comigo e com você. Sabe o que é interessante? Tem pessoas que se anulam por causa da outra e perdem a identidade.
Tem pessoas que vão se esvaziar de si mesmas, nós vamos falar mais sobre isso. E ela perde a sua identidade para ser o que o outro quer que ela seja. Yeshua, ele é quem ele deve ser. Ele é Deus e agora ele veio em forma de homem para morrer como o sacrifício vicário, o sacrifício único que resulta na salvação. Então, quando nós olhamos, nós vemos isso. E quando eu falo de esvaziar, eu preciso entender isso aqui. Para eu me esvaziar, eu preciso aceitar o desejo do Pai. Para Yeshua se esvaziar, ele precisou aceitar o desejo do Pai dentro de si. Ele precisou aceitar a vontade do Pai. Eu e você precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar para realmente aceitarmos o desejo do Pai. Eu só consigo me esvaziar quando eu aceito a vontade do Pai. Nós não conseguiremos ser da maneira que o Pai quer que nós sejamos se nós não aceitarmos a vontade dele. É impossível, é incabível, é inconcebível nós conseguirmos nos esvaziar de nós mesmos se nós não aceitarmos a vontade do Pai. Yeshua é o nosso maior exemplo. E o exemplo que ele traz é: se esvazie de si mesmo, do seu ego, do seu orgulho, das suas vontades. Se esvazie do seu materialismo, dos seus pensamentos. Se esvazie de si, aceitando a vontade do Pai para você, porque a vontade do Pai, ela é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver o Mashiach, o Cristo, que ele vai se limitar. E ele vai se limitar, ele se limita voluntariamente. Presta atenção. É voluntário, ninguém obrigou, ninguém exigiu, ele não assinou um contrato. Ele quis, foi voluntário. E quando eu vejo isso, eu vejo que quando eu aceito a vontade do Pai, isso tem que ser voluntário, não pode ser imposto pelo homem. Eu tenho que querer. A vontade tem que ser minha, tem que ser sua. Nós precisamos aceitar a vontade do Pai, nós precisamos olhar para nós e nós precisamos nos limitar. Limitar de pecar, limitar de desejar coisas erradas, limitar de falar coisas erradas, de pensar coisas erradas, de buscar por coisas erradas. Nós precisamos nos limitar a cada dia. Queremos tanto a salvação. Se Deus, que é Deus, não poupou o seu próprio filho, vai fazer o que com a gente? Nós precisamos nos posicionar. E aí, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que Yeshua se esvazia dos seus atributos divinos para assumir qualidades humanas. Ele deixa a perfeição divina para buscar a imperfeição humana. E quando eu falo de imperfeição, eu estou falando das situações que eu olho para Deus e falo: Deus não tem necessidade alguma, mas o ser humano tem. Passa frio, passa fome, passa sede, tem necessidade de comprar coisas. Tem necessidade de se locomover. Deus não precisa de dinheiro. E Yeshua precisava quando estava na terra. Tanto que tinha mulheres que patrocinavam o seu ministério. Pessoas abençoavam o ministério de Yeshua. Então nós vemos que ele precisou se esvaziar.
Ele precisou se diminuir. Só que isso foi voluntário. A pergunta de Deus para mim e para você é: nós estamos nos esvaziando? Ou será que nós estamos buscando mais os nossos interesses? Será que nós estamos buscando mais as coisas da terra do que as coisas do céu? Ou será que nós estamos disponibilizando o nosso tempo mais para as coisas materiais do que para as coisas espirituais? Oramos todos os dias, de manhã e à noite? Oramos com inteligência, com sabedoria? Oramos entendendo o que nós estamos falando, o que nós estamos orando? Meditamos na palavra todos os dias? Ou será que nós estamos lendo somente livro de autoajuda, livro para enriquecer, livro para enriquecer, para ficar milionário, livro para isso, livro para aquilo? Qual é o tempo que nós colocamos em prol do reino? Porque hoje nós temos N tipo de cursos. O que tem de cursos hoje na internet para você ficar rico, para você isso, a maioria é para você ficar rico. Em pouco tempo. Para você aprender a investir na bolsa, para você aprender isso, aprender aquilo. Agora deixa eu te perguntar. Quanto tempo você dá para a Bíblia? Quanto tempo você para o seu dia para a Bíblia? Porque é pela Bíblia, é pela palavra que eu sou liberto. Conhecereis a verdade, essa verdade, e ele e ela vos libertará. A verdade é Yeshua, está aqui. Mas isso aqui precisa ser voluntário. A vontade do Pai é: meditem na palavra. Josué, medita no livro da lei, de dia e de noite. De dia e de noite. E é para meditar todos os dias, não é um dia apenas. Não é um dia na semana. Não é você pegar correndo na hora do seu almoço e dar uma lida. A Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter entendimento. Tem pessoas que leem a Bíblia e não sabem nada dela. Virou um livro, um conto, em vez de virar o manual de sobrevivência na terra. Aí nós olhamos e nós vemos que Yeshua, ele se esvazia. Eu não estou falando que você não tem que estudar, eu não estou falando que você não tem que buscar coisas melhores, eu não estou falando que você não tem que buscar cursos, eu não estou falando que você não tem que estudar para buscar recursos maiores, não estou falando nada disso, mas estou falando que a prioridade tem que ser o reino. O reino. Você deixar de ir para a igreja por causa do seu trabalho está errado. Você deixar de ir para a igreja porque você está cansado, está errado. Você deixar de orar porque você está cansado, está errado. Você deixar de ler a Bíblia porque você está com o seu tempo corrido, está errado. Acorda mais cedo. Se vira. Você não se vira para fazer as suas coisas? Você não se vira para buscar as coisas da terra? Então se vira para buscar as coisas do céu. Se vira. Você quer que Deus passe a mão na sua cabeça? Está errado. Deus te ama, mas Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Quer ficar forte espiritualmente? Não quer cair no laço do diabo? Se esvazia. Esvazia de si mesmo. Não quer ser laçado pelo diabo? Não quer cair na armadilha dele? Não quer ser punido? Então se esvazia. É isso que Deus determina. E isso tem que ser voluntário. Você tem que querer. Porque o preço vai ser cobrado. Eu estava meditando nisso.
E aí eu vi alguém dizer assim, ó, dons não podem ser revogados. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu não pode ser revogado. Mas um dia ele é cobrado. Um dia, tudo que Deus te deu, ele vai cobrar. Olha a parábola dos talentos. Ele te dá, mas lá na frente ele cobra. Para ver o que você fez com esse talento. Meu Deus, a hora. Então ele abre mão dos seus direitos e dos seus privilégios divinos. Ele deixa de lado a posição que ele tem no céu. Ele deixa de lado as riquezas celestiais. Ele deixa de lado os seus atributos na sua maioria. Ele pega e abre mão. É uma restrição voluntária daquilo que é dele. Ele decide por isso. Ele decide em ter essa restrição. Mas por quê, pastor? Porque enquanto que ele aceita a restrição daquilo que ele deixa no céu, ele aceita o sofrimento, ele aceita o ódio das pessoas contra ele aceita os maus tratos, ele aceita a incompreensão, ele aceita a morte e ele aceita a maldição. Porque a Bíblia diz que todo aquele que era pendurado no madeiro se tornava maldito. Ele se restringe às coisas do céu, por minha causa e por tua causa, e aceita as dores na terra. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Aí eu vejo Yeshua dizer, ó, ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus, o primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo é, eu me esvazio do meu querer, ó, eu me esvazio do meu querer, eu não perco a identidade de filho de Deus por causa do outro, para abrir, para dar acesso a outra pessoa e eu me encontrar com ela. Será que nós, como igreja, estamos fazendo isso? Estamos nos esvaziando? Não estamos perdendo a identidade de sermos filhos e filhas de Deus? Estamos dando abertura para outras pessoas ter acesso ao reino de Deus e à salvação? E estamos nos encontrando com essas pessoas? Yeshua se preocupou em se tornar um sacrifício, uma renúncia da sua própria vontade, para cuidar dos outros e abençoar essas pessoas. Fazer o bem para o próximo. Você pensa que foi fácil para Yeshua? Então eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi, presta atenção nessa pergunta, qual foi a maior dor de Yeshua na terra? Pensa aí rápido. Qual foi a maior dor de Yeshua na terra? Se você puder, coloque aí. Qual foi a maior dor? Eu vou falar algumas e você vai falar qual que é. Que você acha que é. Tá. A maior dor. Pastor, a maior dor foi a humilhação. A dor na alma. A rejeição, pastor. A maior dor foi a rejeição. Ah, não, pastor. A maior dor foi as bofetadas que Yeshua levou. Não, pastor. Bofetada é uma coisa, soco é pior. Soco é pior. Não, pastor. Não foi bofetadas, não foi socos. Pastor, foram chutes. Foram chutes. Não, pastor. O que foi sim de dor em Yeshua, a maior dele foram os azorrague, as chibatadas que ele levou. Uma quarentena menos uma, aonde dilacerou as costas dele, a ponto de alguns estudiosos dizer que dava para ver a sua costela.
Eu vi até alguém falar que dava para ver parte do órgão, por causa do buraco que se fez. Não, pastor. A pior coisa, aquilo que trouxe mais dor para Yeshua, foi a coroa de espinho que foi colocada na cabeça, encaixada no crânio de Yeshua, e bateram com uma vara, e os cravos foram entrando na caixa craniana, trazendo uma dor horrível. A maior dor de Yeshua não foi a agonia no Getsemane, pastor. Foi a agonia no Getsemane. Não, pastor. A maior dor de Yeshua foi carregar a cruz, foi carregar o patíbulo. Já falei isso. Se você não assistiu, procura lá sobre o patíbulo no YouTube. Casa da Salvação do Mashiach. Tem lá uma pregação sobre o patíbulo. Pastor, foi as farpas entrando nas feridas abertas e o cansaço por causa de todas as chicotadas da madrugada. Essa foi a pior dor. Não, pastor. A pior dor foi a crucificação. Qual foi a pior dor de Yeshua? Os cravos penetrarem nas suas mãos e nos seus pés. A dor de ficar na cruz. Qual foi a pior dor de Yeshua? Vou terminar aqui, para você entender um pouco desse sacrifício de amor por mim e por você. Qual foi a maior dor de Yeshua? Já colocou aí? Coloque. Ah, não colocaram. Por que vocês não colocaram? Qual é a pior dor? Hã? Coloca o que você acha. Coloca. Ah, pastor, eu acho que foi quando ele foi crucificado. Não, eu acho que foi quando ele recebeu a coroa. Não, quando ele foi chicotado. Qual foi a pior dor? A pior dor de Yeshua está aqui, ó. Mateus capítulo 27. Vou encerrar. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46. Aqui está a pior dor de Yeshua. A pior dor de Jesus foi essa. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A maior dor de Yeshua foi o distanciamento em relação ao Pai. Aquele que é presta atenção, aquele que é um com o Pai, no Calvário, ele recebe todos os pecados da humanidade, do passado, presente e futuro daquela época. E todo o pecado, toda a sujeira da humanidade entra em Yeshua. Ele agora, que é puro, se torna impuro com os pecados nossos, de toda a humanidade. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E quando os pecados vêm e adentram no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora o Pai tem que se afastar. Porque o Pai não se aproxima do pecado. Ele perdoa o pecado. É por isso que Deus, Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama o sexual, Ele ama o ladrão, Ele ama o assassino, Ele ama o pedófilo, mas Ele não compactua com ele. Nós precisamos entender que quando nós mentimos, quando nós adulteramos, prostituímos, o amor de Deus continua, mas isso não quer dizer que Ele aceita o que nós estamos fazendo. Yeshua,
recebe o pecado da humanidade. Perdão. E agora há um distanciamento entre Yeshua e o Pai. E isso dói em Yeshua. Essa dor se torna horrível, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia que Deus não tinha o deixado, mas Deus precisou se afastar por causa do pecado. E sabe o que é interessante? Com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a humilhação e com essa distância por causa do pecado, ainda assim, nada tirou da consciência de Yeshua que ele estava voltando para o Pai. Nada pode tirar da minha cabeça e da sua cabeça, da minha mente e da sua mente, da minha alma e da sua alma, que nós voltaremos para o Pai e viveremos para sempre com Ele. Só que para isso acontecer, você precisa e eu preciso. Precisamos nos esvaziar. Precisamos aceitar a vontade do Pai. Isso precisa ser voluntário. Nós precisamos querer. Nós precisamos restringir a nossa vida em algumas coisas para poder um dia habitar com o Pai na Nova Jerusalém e com Yeshua. Que o Espírito Santo venha nos dar essa dimensão de entendimento de como andar na terra, viver na terra até o último dia da nossa vida, em nome de Yeshua. Vamos orar? Estamos em cima da hora já. Vamos lá? Se você tem algum pedido de oração, você pode mandar nesse momento, se você quiser. Eu quero orar por algumas pessoas. Vamos lá? Vamos orar? Se você tiver algum pedido de oração, manda aí. Enquanto eu vou orando, o pedido vai ser anotado e vai ser me entregue. Porque estão, Senhor, no meio de um vendaval. O barco da vida está sendo assolado, atacado. Está sendo jogado de um lado para outro. E tem pessoas, meu Deus, hoje, Senhor, que estão desesperadas, com medo, aflitas. Estão olhando para um lado e outro e não estão encontrando segurança, refúgio. Estão desesperadas pelo momento. Pessoas estão internadas, pessoas estão com seus entes queridos em UTI, receberam a notícia que foi entubado. Meu Deus, recebeu a notícia que está com câncer, recebeu a notícia que está com uma leucemia, recebeu uma notícia de uma enfermidade terrível. Deus, em nome de Yeshua, eu te peço, entra com providência na vida dessas pessoas. Meu Deus, seja o Senhor na vida deles, seja o Senhor abençoar, Senhor, com saúde, com cura. Manifesta a tua cura, Deus, sobre a vida dessas pessoas. Tira o medo, tira o desespero, coloca a sua paz, tira a aflição da alma. Deus, essa pessoa que não consegue dormir devido a tanto problema, essa pessoa que tem medo, meu Deus, de sair de casa por causa das más notícias, essa pessoa, meu Deus, que tem medo, Senhor, de sair, Senhor, para ir à igreja, congregar, tira esse medo, dá segurança, Deus. Pessoas que estão entubadas, meu Deus, visita. Eu quero pedir, meu Deus, para que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Visita o meu tio, meu Deus, meu tio Arlindo, que recebeu a notícia que talvez, Senhor, terá que precisar operar novamente do coração, devido a um problema, meu Deus, na corrente sanguínea por causa de uma veia. Deus, em nome de Yeshua, cuida dele, cuida do Ivan, da Helena, meu Deus, que por esses dias perderam entes queridos. Seja o Senhor abraçar cada pessoa, meu Deus, enlutada, que perdeu pai, mãe, irmão, filhos, que perdeu, meu Deus, alguém querido, próximo, um amigo. Deus, em nome de Yeshua, vem confortar cada coração.
Venha, meu Deus, confortar e consolar essas pessoas. Vem dar força para elas levantarem a cabeça, olharem para frente e ter força para caminhar. Meu Pai, dá esperança para cada um de nós, para perseverarmos na Tua presença. Afasta-nos, Senhor, do pecado. Não nos deixes cair em tentação. Afasta-nos, Senhor, da aparência do mal. Guarda-nos, Senhor, debaixo da Tua potente mão. É o Senhor que precisa cuidar de nós, porque nós, meu Deus, sozinhos não conseguimos. Nós dependemos de Ti. Guarda, meu Deus, então cada alma. Guarda cada filho, cada filha. Guarda a casa, a família. Guarda esse casal, meu Deus. Guarda essa casa, essa família. Guarda os bens do Teu povo, em nome de Yeshua. Prospera a Tua igreja. Prospera a Tua igreja. Prospere os ministérios. Meu Deus, prepara, Senhor, um salão para a casa da salvação do Mashiach. Prepara um lugar, meu Deus, um lugar preparado por Ti, para nós abrirmos a nossa igreja. Um lugar preparado pelo Senhor, que vai edificar, que vai trazer salvação, cura, milagres, manifestação do Senhor, poder de Deus, que vai dar direção para os perdidos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Deus, protege Israel. Eu sei que eles têm, meu Deus, o domo de ferro. E eu quero te pedir, meu Deus, que muito maior do que o domo de ferro é o Senhor. Que a sua mão toda poderosa, meu Deus, seja colocada sobre Israel. Tua palavra diz, meu Deus, aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados. Meu Deus, estão amaldiçoando Israel, atacando Israel. Faça isso se reverter contra, meu Deus, aqueles que estão atacando. Eu sei que o Senhor, meu Deus, não tem prazer na alma, Senhor, que se perde do ímpio. Eu sei que o Senhor não quer perder ninguém, Deus, nessa terra. Mas o Senhor é o Deus justo. Faz a sua vontade, faz segundo o seu querer. Promove a salvação, meu Deus, se der tempo. Eu sei que a salvação, meu Deus, está, Senhor, para todos, mas tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas que não querem dar ouvidos a Ti, acham-se dono da verdade, acham que a sua religião salva, acham que os seus falsos deuses salvam. Deus tenha misericórdia, Senhor. Tira a idolatria, tira o engano, tira, meu Deus, a dureza do coração, transforma o coração num coração de carne. E salva, mas acima de tudo protege o Teu povo, Deus. Protege o Teu povo, protege a nós, que também somos Teu povo, enxertados todos na videira verdadeira, em nome de Yeshua, que assim seja. Meu Deus, eu quero orar, meu Deus, pela vida e pela família da Neuza. Meu Deus, cuida da Neuza Silva, cuida da casa, da família. Meu Deus, o Senhor sabe que a família, Senhor, é o maior bem que nós temos na terra, depois da Tua presença. Meu Deus, guarda, Senhor, a casa, a família, os bens. Eu não sei, meu Deus, o que acontece nesta casa, mas eu te peço proteção. Guarda a entrada e a saída deles. Protege eles, meu Deus. Senhor, eu vou te pedir, Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, então envia anjos, meu Deus, para cada casa. Tira a tribulação, dá sabedoria, meu Deus, para vencer essa tribulação e resolver. Dá, meu Deus, a direção para assim, meu Deus, o Seu milagre acontecer. Faz, meu Deus, o Seu poder estar no meio dessa família. Meu Deus, em nome de Yeshua, eu oro pela vida do irmão José Roberto, um homem de Deus, um amigo, meu Deus, nosso. Eu quero pedir, meu Deus, para que o Senhor abra a porta, meu Pai. Deus, eu quero agradecer pela porta que o Senhor abriu, por esses dias, meu Deus, para a vida de uma irmã que nos acompanha. Irmã Clésia, Deus abençoe a sua vida. Assim, meu Deus, eu também te peço, como o Senhor já está fazendo milagres através das lives, faça, meu Deus, um milagre na vida, Senhor, do irmão José Roberto.
Abre uma porta de emprego de excelência, que ele nem espera, meu Deus. Que currículos, que pessoas, meu Deus, sejam colocadas na frente dele. Que conversas, meu Deus, sejam sim, Senhor, sejam iniciadas com pessoas que vão poder se tornar canais de bênção para a vida dele. Pessoas que já passaram no caminho dele, que vão se tornar, meu Deus, bênção para a vida dele. Que vai fazer, Senhor, essa porta ser aberta. Meu Deus, em nome de Yeshua eu te peço, faz o seu milagre acontecer. Tira, meu Deus, toda a paralisia. Tira, meu Deus, toda a paralisia na vida financeira. Tira, meu Deus, todo o bloqueio. Tira, meu Deus, todo impedimento e barreira. Abençoa, Senhor, o teu povo. Meu Deus, todo desempregado, Senhor, eu te peço, abre a porta de emprego no meio dessa crise que nós estamos vivendo. O milagre é teu, mostra que o Senhor é Deus, Senhor. Assim faça. Abençoa cada um, abençoa a casa, a família. Em nome de Yeshua, que assim seja. Amém? E graças a Deus. Ore uns pelos outros, se esvazie. Amém? Abençoe Israel com as suas orações. Abençoe Jerusalém. Aqueles que oram pela paz de Jerusalém, esses prosperam, diz a Bíblia. Então ore pela paz de Jerusalém. Em nome de Yeshua. Guarda a casa, guarda a família, meu Deus, de cada um. Amém? O Eterno abençoe você poderosamente. Seja o nome do Eterno engrandecido em nome de Yeshua HaMashiach. Que você tenha entendido um pouco mais do sacrifício vicário de Jesus. Seja Deus na sua vida, seja Deus contigo. Que o nome do Todo-Poderoso seja engrandecido por o que você vai fazer, pelo que você vai falar e por como você vai andar. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana. Uma ótima semana. Em hebraico nós falamos Laila Tov, Laila Tov é boa noite. Shavuot Tov. Amém? Shavuot Tov para você. Amanhã é o primeiro dia da semana. Então, Shavuot Tov, uma semana abençoada. Deus seja engrandecido na sua vida. Hazak Baruch Beshem Yeshua HaMashiach. Já forte e abençoado em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Fique com o Eterno.